Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, nós podemos ler: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, meus irmãos, pode ser entendida como desejo, vontade. Concupiscência é desejo, vontade. Então, o que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo para nós que somos cristãos é o seguinte: andar em espírito. Note aí na Bíblia que está escrito espírito com letra maiúscula, ou seja, nós devemos andar em comunhão com o Espírito de Deus que está em nós. E se nós andarmos em comunhão com Ele, nós não vamos cumprir o desejo da nossa carne, que é quase sempre pecaminoso, como nós vamos ver a seguir. Quando está escrito não cumprireis, podemos entender como não satisfareis a concupiscência da carne. O versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, a partir do momento que nós nos convertemos, meus irmãos, olha, a partir do momento que nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, a partir desse momento, não há só a carne em nós, há o Espírito Santo. Existem muitas pessoas neste mundo que não têm o Espírito Santo. Então essas pessoas, elas são mortas espiritualmente. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo, que é quem dá vida para a pessoa. Uma pessoa só recebe o Espírito Santo quando ela ouve o Evangelho e crê de coração e confessa com a boca o Senhor Jesus Cristo. Então ela passa a invocar o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo vem sobre ela, passa a viver dentro dela. Então ela passa a ter o Espírito Santo. Então ela não é mais só a carne, o eu, a natureza humana dela. Ela tem o Espírito Santo habitando ali dentro dela. Ela tem o Espírito Santo. Agora, o que Deus está nos mostrando aqui é que a carne e o Espírito Santo são opostos entre si. Eles são inimigos. Eles se opõem. Eles estão em luta. Então, dentro de cada cristão tem uma luta ferrenha da carne contra o Espírito. Agora, existe em nós também o poder, entenda, o poder andar em Espírito. Nós podemos andar em Espírito. E diz aqui no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Andar no Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Amém? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Agora, olha só quais são as obras da carne. Observe. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Vamos parar aqui. Viram que a lista é grande? E viram que ainda faltou o apóstolo Paulo se referir a outras coisas ainda? Esta lista aqui já é grande, extensa. E ele diz que ainda tem mais coisas semelhantes a essas.
Veja, só coisa ruim. O adultério, que é uma traição, é uma coisa boa? Não, não é uma coisa boa. Inimizade é coisa boa? Não, coisa boa é amizade. Ciúme é coisa boa? Não, coisa boa é confiança. Ira, o que é coisa boa? É a ira ou a pessoa está calma, com paciência? Ela ter paciência. Inveja é coisa boa? Nem precisa falar. Inveja é uma coisa ruim. A própria palavra de Deus diz, lá na carta de um dos apóstolos, se não me engano, Tiago, que escreve que onde a inveja há toda sorte de confusão e coisa ruim. Então inveja é coisa ruim. Então veja que essa lista é uma lista de coisas ruins. E são exatamente essas coisas ruins que são as obras da carne, elas são conhecidas. E o que Deus está nos mostrando aqui é que para nós não praticarmos essas coisas, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós já temos o Espírito. Ele está conosco desde que nós cremos, mas nós precisamos obedecê-lo. Amém, Jesus? Nós precisamos obedecer o Espírito Santo. Significa que o fato do Espírito Santo estar em nós não significa que ele vai falar, nos mandar, nos guiar e nós vamos obedecer. Nós podemos ser desobedientes ao Espírito Santo. Tanto é que tem um trecho aqui das cartas dos apóstolos que diz: não entristeçais o Espírito Santo. Como é que se entristece o Espírito Santo? É quando ele quer guiar a pessoa, ele orienta a pessoa, ele mostra para a pessoa, faz isso ou não faz isso, e a pessoa, se ele está dizendo não faz, a pessoa faz. Se ele está dizendo faz, a pessoa não faz. A desobediência do cristão entristece o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado. Veja que essa palavra é para quem é selado, para quem realmente está selado para a salvação, para os salvos. É possível um salvo entristecer o Espírito Santo. E Deus não quer que nós venhamos entristecer o Espírito Santo com a nossa desobediência. O meio do versículo 21. Acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem comete essas coisas, quem pratica essas coisas, quais? Adultério, feitiçaria, prostituição, inveja. Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Ou seja, vai haver um castigo. Muitas pessoas vivem praticando essas coisas porque não são de Cristo, porque não andam em Espírito. Pois bem, o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amém? Não há lei. Porque estas coisas são coisas boas. Estas coisas são coisas que agradam a Deus. Depois em casa você leia novamente esse trecho e analise. O amor é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. A paz, a alegria, o domínio próprio, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, são coisas ruins? Não, são coisas boas. E somente quando a pessoa obedece o Espírito Santo, ela consegue produzir esses frutos. Eu tenho o Espírito Santo, eu criei. Se eu obedeço o Espírito Santo, então as pessoas vão olhar em mim e vão ver alegria, paz, amor, mansidão, temperança, bondade, fé. Elas vão ver. Amém? Amém. E o 24.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Amém. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vamos andar no Espírito Santo, significa vamos obedecer. Se temos o Espírito Santo, recebemos vida pelo Espírito Santo, por que não obedecê-lo? Amém, meus irmãos? Vocês entenderam sim ou não? Sim. Então, que a partir de hoje nós possamos, uma vez que nós cremos no Evangelho, uma vez que nós temos o Espírito Santo, vivemos no Espírito Santo, que nós possamos obedecê-lo em tudo. Porque se somos de Cristo, como aqui está escrito, nós crucificamos a carne com as suas paixões e vontades, com as suas concupiscências, ou seja, com as suas vontades e com os seus sofrimentos. Interessante que todas estas coisas aqui, essas obras da carne, depois destas coisas praticadas, elas trazem grandes sofrimentos. A pessoa está vivendo no adultério. Ela vai ser feliz? Não, o final disso é um inferno. O final disso é morte, é tristeza, é dor. A pessoa que está na prostituição, ela é feliz? Não, o final disso é dor. O final da pessoa que vive na inveja, na inimizade, no ódio, na ira, é dor, é sofrimento. Mas nós que somos de Cristo, nós já crucificamos. A carne está aqui, mas ela está crucificada. E está chegando o dia em que o nosso Senhor há de vir arrebatar a igreja dele, e nessa hora nós vamos ser livres dessa carne. Nós vamos ser livres dessa parte ruim que há em nós. Amém, meus irmãos? Amém.